Meu nome é Gláucia, eu sou aluna da graduação de licenciatura em Física do IFMG e eu estou participando do projeto PIBID. Nós vamos começar nossa live e eu espero que nós possamos aprender um pouquinho e vocês anotem suas perguntas, que após eu terminar a apresentação, aí a gente começa a sessão de perguntas, ok? Então, nós vamos falar sobre o tema corrida espacial e a Guerra Fria. Nós vamos começar a falar sobre a exploração espacial. O que é a exploração espacial? É o conjunto de esforços dos seres humanos que visam explorar do espaço e seus corpos celestes. E também o que é exploração física do espaço. Ela é realizada tanto por voos espaciais tripulados, quanto por sondas robóticas não tripuladas. E sobre o período da corrida espacial, essa corrida espacial aconteceu entre 1957 a 1975 e foi travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Teve o objetivo do desenvolvimento científico com a realização de expedições tripuladas ao espaço e havia uma disputa muito grande entre essas duas nações. Elas disputavam para ver qual delas iam fazer maiores descobertas. Também teve o período da Guerra Fria, que foi de 1947 a 1991, e neste período, a disputa entre essas duas nações ocorreram em vários níveis. Ocorreu no nível da diplomacia, onde cada nação atuava para garantir seus interesses internacionalmente. Também no nível da economia, buscava-se a hegemonia entre elas, e era uma disputa muito travada entre as duas nações. E no nível militar, eles buscavam o domínio pela maior quantidade de armamento possível. E na área da tecnologia, essa disputa também aconteceu com cada país querendo apresentar mais inovações em relação um ao outro. Isto levou as duas nações a investirem na educação e realizar pesados investimentos em estudos científicos, permitindo a abertura de uma nova fronteira, até então desconhecida. E qual que era essa fronteira? O espaço. Era uma disputa travada muito grande entre eles na área da tecnologia. Eles faziam as explorações do espaço para ver qual delas que iam descobrir maiores informações do espaço até então desconhecido. E dominar o espaço era o que mais essas duas nações, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, queriam. E dominar o espaço era algo fundamental dentro dessa disputa, que era travada entre as duas nações, pois aquele país que conquistasse essa nova fronteira da humanidade, ele ia ter o papel de potência. Explorar o espaço também se mostrava muito útil no nível militar. Por quê? Porque ia permitir monitorar os movimentos feitos pelos inimigos e também ia abrir uma nova possibilidade de ataque em caso de guerra. E a corrida espacial, houve nela vários acontecimentos que ganharam maior notoriedade. Por exemplo, a Sputnik. O primeiro grande marco dessa corrida espacial foi um feito soviético.
E no dia 4 de outubro de 1957, às 22 horas e 22 minutos, no horário de Moscou, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial que ficou na órbita da Terra. Alguns minutos depois, esse satélite, o Sputnik 1, ele começou a emitir os primeiros sinais de rádio. E ele permaneceu em órbita por 22 dias. E em 4 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik 2, que a gente pode observar na gravura, na figura 2, o Sputnik 2, que ele foi lançado no dia 4 de novembro de 1957. E ele possuía 508 quilos, e ele transportou a cadela Laika para o espaço, que na figura 3 a gente está vendo tipo um selo com a fotinha dessa cadela. Essa cadela, ela faleceu dias depois pelo superaquecimento da nave. E ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sobre a designação da Sputnik. Pode passar, César. E também nós vamos falar um pouquinho sobre a NASA e Explorer. O lançamento do primeiro satélite pelos soviéticos, ele soou muito negativamente para o governo americano. Então, o que o governo americano fez? Logo, ele procurou também lançar o seu primeiro satélite. E isso aconteceu, de fato, em 31 de janeiro de 1958, quando aconteceu o lançamento do Explorer 1. E o satélite americano, ele acabou descobrindo a existência de uma região radiativa ao redor da Terra, que foi dado o nome de O Cinturão de Van Allen, que a gente pode ver essa gravura na figura 4. E depois de 4 meses que o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à esfera só 12 anos depois. E logo depois desse lançamento, os americanos criaram a NASA, que eu coloquei esse logotipo da NASA na figura 5. E tem um outro acontecimento que foi o homem no espaço. Os soviéticos, eles foram os primeiros a enviarem um homem ao espaço. No dia 12 de abril de 1961, a astronave Vostok 1, em que Yuri Gagarin estava, ficou na órbita da Terra durante 108 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin pronunciou a frase: "A Terra é azul". Temos aqui na figura 6 a foto do astronauta Gagarin. Na figura 7 a gente tem a nave russa, Vostok 1, e essa nave que Gagarin estava, ela não era mandável, e por isso, quando ela retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético, ele teve que ejetar, e ele estava a mais ou menos 8.000 metros de altura, e ele terminou sua descida de paraquedas. Também tivemos aqui um privilégio de termos a primeira mulher que foi enviada ao espaço. Essa mulher, ela foi enviada pelos soviéticos no dia 16 de julho de 1963. Seu nome era Vladimirovna Tereskova e, como eu já disse, ela foi enviada pelos soviéticos. Temos também a foto dela na figura 9, e na figura 8 nós temos a foto da espaçonave que transportou essa astronauta. Agora um fato muito importante, que é o homem na Lua. Foram enviados pelos americanos, e antes deles serem enviados, houve uma série de expedições Apollo, que foram realizadas como forma de teste, até que eles concluíssem e resolvessem o momento certo
da expedição tributada que fosse enviada por eles. E a emissão, de fato, foi enviado o homem ao solo lunar, foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong, Andy V. Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados no dia 16 de julho de 1969. Como eu já disse, antes deles serem enviados, foram vários testes, foram séries de expedições Apollo, até que eles fossem enviados. Aqui temos a foto dos 3 astronautas. E no dia 19, eles chegaram à órbita da Lua e no dia 20 iniciaram a descida. Então, no dia 16, eles foram enviados à Lua. Só no dia 19 é que eles chegaram à órbita da Lua. E só no dia 20 é que eles iniciaram a descida. E a alunizagem, o pouso na Lua, aconteceu às 17 horas e 17 minutos de 20 de julho de 1969. E somente 6 horas depois que o astronauta Armstrong pisou no solo da Lua. E essa expedição, ela durou cerca de 2 horas e 30 minutos. E quando o Armstrong pisou na Lua, ele disse: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade." E nessa figura 13, a gente tem a foto dele pisando no solo da Lua. E também aconteceu, depois que eles fizeram as expedições e que eles voltaram para a Terra, aconteceu a Amerisarum, o pouso no mar. A gente pode observar aqui na figura número 14, quando eles conseguiram pousar no mar. Eles pousaram no Oceano Pacífico no dia 24 de julho de 1969. E eles trouxeram junto com eles 21 quilos de rochas lunares, que foram utilizados em inúmeros estudos científicos. Na figura 15, a gente vê esse exemplo de rocha lunar. Ela parece uma pedra, né, toda furadinha, e ela é bem... Eu achei ela muito bonita, essa pedra. Eu não imaginava que era assim. Essa pedra, ela foi a própria NASA, que tem ela no site da NASA. Se vocês entrarem, vocês vão conseguir ver. E eles conseguiram trazer esses 21 quilos e fizeram várias experiências com essa rocha lunar. E aqui já é o fim da corrida espacial. E nessa missão participaram as naves Apollo 18, enviada pelos americanos, e a Soyuz 19, enviada pelos soviéticos. O fim da corrida espacial aconteceu em 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto por americanos e soviéticos. Essa missão, ela foi cooperativa. Ela marcou o fim da disputa espacial e ela deu início a uma fase de cooperação científica entre as duas nações, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Aqui nós temos a foto, na figura 16, da Apollo 18 e a Soyuz 19. Agora nós fazemos uma pergunta: como os astronautas se comunicam no espaço? Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o som, ele não se propaga no espaço, ele não se propaga no vácuo. Mas por quê? Porque as ondas sonoras, elas são do tipo mecânicas e elas precisam de um meio de propagação. Mas então, como é que os astronautas conseguem se comunicar? Eles se comunicam por meio de ondas, radiofrequências. Os sons normalmente são produzidos dentro dos trajes espaciais, pois ali existe oxigênio.
Ao serem captadas por um microfone, as ondas sonoras são convertidas em ondas eletromagnéticas e então transmitidas até um receptor. Nessa figura 17, a gente pode observar aqui o astronauta, ele está no espaço, ele está com uma plaquinha mostrando o rosto do homem tentando falar, mas não sai o som. Por quê? Porque só como eu expliquei no texto que eu li, só dentro do traje, ou então dentro da nave, é que eles conseguem se comunicar, porque dentro do traje deles tem oxigênio e também na nave. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre velocidade que atinge um foguete espacial. Para poder entrar em órbita, o que é preciso? É preciso que um foguete possa atingir cerca de 28.440 quilômetros por hora. Para quê? A fim de escapar da gravidade terrestre. Por quê? Porque a gravidade terrestre, ela puxa sempre para baixo, então ela vai puxar o foguete para baixo. Então, para esse foguete escapar, ele se livrar da gravidade terrestre, é necessário que ele tenha essa velocidade de 28.440 km por hora, ou 7,9 km por segundo, para que ele consiga escapar da gravidade terrestre. Agora, a velocidade que atinge um satélite espacial. Cerca de 28 quilômetros por hora, a fim de escapar em definitivo da atração da Terra. Então, também, para um satélite, ele escapar da gravidade da Terra, ele vai precisar de 28 mil quilômetros por hora para ele escapar. Agora nós vamos assistir um vídeo, esse segundo, fazendo favor, César, de 8 minutos. Neste momento, muitos estão pensando, bom, este foguete só está voando porque ele está empurrando o ar abaixo dele e se impulsionando para cima. Mas então, como é possível que ele se desloque no espaço? Lá não existe matéria, é só vácuo. Bom, a verdade é que não é assim que a propulsão de um foguete funciona. Ele não precisa se apoiar em nada para obter empuxo. Vamos ver como isso funciona e também como ocorre a queima se não há oxigênio no vácuo e como afinal ele freia no espaço. O princípio de funcionamento do motor de um foguete baseia-se na terceira lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde uma reação, de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Quando ocorre a combustão dentro da câmara, a queima do combustível fará com que o gás se expanda em todas as direções. Cada molécula do gás que se chocar contra uma das paredes exercerá uma força sobre ela. A pressão exercida horizontalmente nas paredes laterais opostas não produzirá movimento no foguete, já que a força de um lado irá anular a do outro. Já a pressão exercida na parte superior da câmara produzirá empuxo, já que não há pressão no lado de baixo, onde está o bocal, para anular essa força. Dessa forma, o foguete se deslocará para cima por reação à pressão exercida pelos gases em combustão na câmara de combustão do motor. Por isso esse tipo de motor é chamado de propulsão à reação. Vamos considerar a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial será a massa do conjunto foguete-propelente, que é o combustível mais o oxidante, vezes a velocidade instantânea atual do foguete em relação à Terra. Depois de um certo tempo, o foguete expele uma certa massa de gás do propelente queimado na câmara de combustão do motor, a uma certa velocidade. Com isso, o foguete agora possui uma massa menor e uma velocidade maior. Os gases expelidos também possuem uma quantidade de movimento, que é a sua massa vezes a velocidade em relação ao referencial, que é a Terra, ou seja,
a velocidade do foguete menos a velocidade dos gases expelidos na direção contrária. Conforme o propelente vai sendo usado com o passar do tempo, o foguete vai ficando com uma massa menor, e como os gases vão continuar a serem expelidos com a mesma vazão, a quantidade de movimento desses gases vai resultar em um acréscimo cada vez maior na velocidade do foguete, ou seja, o foguete irá acelerar. Podemos perceber que a força do empuxo produzido pelo foguete depende da taxa de consumo de massa do propelente e da velocidade que os gases são expelidos pelo bocal do motor do foguete. E é por isso que os foguetes se movem bem devagar no início e cada vez são mais rápidos. Além, claro, de a força gravitacional ficar cada vez mais fraca e a resistência do ar menor. Para reduzir ainda mais a massa, o foguete possui diversos estágios, geralmente 3. Cada um com seu próprio propelente e motor. Conforme o propelente vai sendo consumido, os módulos vão sendo descartados, eliminando o peso morto e reduzindo ainda mais a massa. O gás em alta velocidade passa por um bocal com um formato especialmente projetado para aumentar ainda mais a velocidade do gás. O bocal faz com que os gases de combustão gerados a elevada temperatura e pressão e baixa velocidade na região convergente passam por uma garganta, onde alcançam velocidades sônicas, e então pela região divergente, alcançando velocidades supersônicas, aumentando com isso o empuxo. Em um líquido, quanto menor a área, maior a velocidade. Mas no caso de gases compressíveis é diferente. Isso funciona até que eles atingem a velocidade do som. A partir daí, a área deve ser gradualmente aumentada para aumentar a velocidade do gás, e também para evitar a formação de ondas de choque dentro ou na saída do bocal. Outra curiosidade sobre o bocal é que esses dutos em torno dele é por onde passa o combustível, que também passa em torno das paredes da câmara de combustão. Isso ajuda a resfriar o bocal e a câmara e a pré-aquecer o combustível antes da queima, aumentando a eficiência do sistema. Outra dúvida que surge é como que o combustível queima se não há oxigênio no vácuo? O tipo mais comum de motor de foguete são os chamados foguetes químicos, que liberam energia química no seu combustível através da combustão. Para ocorrer a combustão é necessário também um oxidante, como o oxigênio. Então, esses foguetes precisam transportar também junto com eles esse oxidante para reagir com combustível. Esse conjunto oxidante e combustível se chama propelente. Os foguetes tradicionais possuem propulsão por propelente líquido, sólido ou ambos. O combustível sólido possui maior capacidade de geração de empuxo, mas a sua queima é difícil de ser controlada, o que pode tirar o foguete de sua trajetória. O líquido é justamente o contrário, tem menor empuxo por unidade de volume, mas pode ser injetado mais controladamente na câmara de combustão. No novo veículo de lançamento que a NASA usará para viagens à Lua, por exemplo, os motores principais possuem propulsão por propelente líquido, onde o combustível é o hidrogênio líquido e o oxidante é o oxigênio líquido. Já os motores laterais, responsáveis por 75% do empuxo, usam propulsão por propelente sólido, com pó de alumínio como combustível e um sal mineral, ou perclorato de amônio, como oxidante. Ok, então o foguete decolou e levou uma espaçonave até o espaço. Como lá praticamente não há matéria, não há resistência e nem arrasto na espaçonave. De acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, considerando que não haja alguma força gravitacional significativa atuando sobre a espaçonave, se os motores forem desligados, ela continuará na mesma trajetória e com a mesma velocidade para sempre. Então, como ela freia? É necessário aplicar uma força contrária na espaçonave, provocando uma desaceleração, até que a velocidade, relativa ao planeta Terra, por exemplo, seja nula. Essa força será menor que a força produzida pelos foguetes que levou a espaçonave a chegar até aquela velocidade inicialmente. Isso porque agora a massa da espaçonave está menor, já que o propelente dos foguetes principais foi consumido e eles liberados, reduzindo a quantidade de movimento necessária para reduzir a velocidade. Essa força de desaceleração pode ser obtida usando pequenos foguetes de controle para direcionar os motores principais da espaçonave na direção correta.
É o que empresas como a SpaceX e a Blue Origin fazem com seus foguetes reutilizáveis. Caso se deseje apenas mudar a trajetória sem frear, é possível fazer isso orbitando um corpo celeste como uma lua ou algum planeta, usando a atração gravitacional a seu favor, não desacelerando a espaçonave. Na verdade, esse processo também é muito utilizado para acelerar as sondas espaciais, utilizando o efeito Stirling. No final, basta dar uma aceleradinha para escapar o suficiente da força gravitacional. E é basicamente assim que um foguete se desloca, queima o combustível e freia. Agora nós vamos falar sobre a velocidade de escape. O que é velocidade de escape? É a velocidade mínima necessária para um corpo fugir da atração gravitacional terrestre, desconsiderando-se a ação da resistência do ar. A velocidade de escape da Terra é de cerca de 11,2 km por segundo, aproximadamente 40.000 km por hora. É o que a gente viu lá no vídeo. Para um foguete, ele escapar da gravidade terrestre, ele precisa estar exercendo a velocidade de escape, que é de 11,2 km por hora. E vamos supor uma situação. Um corpo de massa m sendo atirado com uma velocidade v da superfície de um planeta com massa mzão e raio r. A gente pode observar aqui, vamos supor que esse círculo azul seja a Terra. Esse mzão é a massa da Terra. O R é o raio. E esse círculo vermelho menor será o corpo que vai ser atirado. E esse Mzinho menor vai ser a massa desse corpo. Inicialmente, nós vamos ter a energia potencial diferente de zero e a energia cinética também diferente de zero. A energia do sistema, nesse instante, ela é dada por a energia antes, que é igual a menos G, que é a constante gravitacional, vezes o Mzão, que é a massa do planeta, vezes o Mzinho, que é a massa do corpo que vai ser atirado, dividido pelo R, que é o raio do planeta, mais o Mzinho, que é a massa do corpo que vai ser atirado, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Suponha que é um instante posterior, onde a massa m alcance uma distância tão grande que a energia potencial gravitacional seja zero. Nesse mesmo instante, a velocidade do corpo é zero. Com isso, teremos para a energia nesse instante, energia depois igual a zero. Por quê? Porque no final nós vamos ter a energia potencial igual a zero e a energia cinética também igual a zero. Aí nós vamos usar o princípio da conservação da energia, que vai ser a energia de antes é igual à energia depois. E como a gente já sabe a equação da energia de antes, que a gente estudou no slide anterior, nós vamos fazer a substituição. E também sabemos a energia depois, que é igual a zero, aí a gente fazendo essa substituição e resolvendo essas equações, nós vamos chegar na equação da velocidade de escape, que vai ser o V, que representa a velocidade de escape, que é igual a raiz quadrada de 2, vezes o G, que é a constante gravitacional, vezes o Mzão, que é a massa do planeta, dividido pelo R do planeta, que é o R, que é o raio do planeta. Aí, então, está a velocidade que nós precisamos para que um corpo ele se livre do campo gravitacional de um planeta ou de qualquer outro corpo celeste que seja. Aqui nós vamos fazer um exemplo. Calcule o valor
da velocidade de escape do planeta Terra, sabendo que sua massa é m igual a 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E seu raio médio é R igual a 6,38 vezes 10 elevado a 6 metros. Então, aqui a gente já estudou no slide anterior a velocidade de escape e a equação que é dada é a raiz quadrada de 2 vezes o g, que é a constante, vezes o mzão, que é a massa do planeta, dividido por r, que é o raio. E qual que é o valor da constante gravitacional do G? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, a gente já temos todos os valores que precisamos, porque o enunciado nos dá o valor da massa do planeta e também nos dá o valor do raio do planeta. Então, a gente vai fazer a substituição. E quando a gente faz a substituição e resolve, a gente tem a resposta que a velocidade de escape é aproximadamente 11,2 vezes 10 ao cubo metros por segundo. E quando a gente faz a transformação para quilômetro, a gente chega a um resultado que a velocidade de escape é igual a 11,2 quilômetros por segundo. Agora nós vamos assistir o segundo vídeo de 6 minutos, por favor, sobre velocidade de escape. Com certeza, a maioria de nós já lançamos um objeto para o alto, da superfície terrestre. Porém, constatamos que o mesmo sempre tende a retornar novamente ao chão, como se alguma força o puxasse de volta. Nota-se isso no lançamento de uma pedra, nos jatos de água expelidos por uma fonte ou no arremesso de uma bola rumo a uma cesta. Esse retorno dos objetos ao solo após o lançamento ocorre em virtude da atração gravitacional entre a Terra e os objetos arremessados. Tal atração, tão familiar a nós, é o que nos mantém ligados à superfície do planeta. É o que impede que um simples salto nos projete pelo espaço afora. Mas a pergunta que fica é: como um corpo sem propulsão consegue escapar da atmosfera terrestre e até mesmo da sua órbita? Pois bem, para que consigamos lançar um objeto para fora da nossa atmosfera, ou melhor, para lançarmos um corpo a partir da superfície de um planeta com velocidade igual a v0, é possível que esse corpo não mais retorne ao planeta, desde que o valor de v0 seja igual ou maior do que uma velocidade de ve, que é denominada de velocidade de escape. É bom lembrar que a velocidade de escape não está relacionada a corpos providos de propulsão, como foguetes descritos em alguns artigos, pois os mesmos podem sair da atmosfera se locomovendo em qualquer velocidade, pois teriam uma força movimentando os mesmos contra a força gravitacional terrestre. A velocidade de escape está relacionada ao disparo inicial, ou V0, que é igual à velocidade da superfície de um planeta. Ou seja, se uma pessoa tivesse força suficiente de atirar uma pedra com força de velocidade de escape, essa sairia da atmosfera e entraria em órbita, ou até mesmo sairia da órbita terrestre e não mais retornaria à Terra. Assim, podemos definir que, em física, velocidade de escape é a velocidade na qual a energia cinética de um corpo é igual em magnitude à sua energia potencial em um campo gravitacional. Um objeto com autopropulsão pode continuar a se afastar do planeta em qualquer direção a uma velocidade menor que a velocidade de escape. Porém, se a velocidade do objeto for abaixo da velocidade de escape para dada altura e a propulsão for removida, o objeto irá cair ou retornar à superfície da Terra ou do planeta que foi lançado. Porém, se a velocidade for igual ou acima da velocidade de escape, naquele ponto ele terá energia suficiente para escapar do campo gravitacional e não irá voltar para a superfície. É importante ressaltar que o valor da velocidade de escape não depende da direção em que o corpo é lançado.
Algo importante a ser observado sobre as relações que envolvem a velocidade de escape é a demonstração de que a velocidade de escape não depende das características do corpo em si, dependendo apenas da massa e do tamanho do corpo a partir do qual ele é lançado. Quanto mais massivo ou mais compacto for esse corpo, maior a velocidade de escape a partir da sua superfície. Na Terra, por exemplo, a velocidade de escape é de 11,2 km por segundo, ou 40 km por hora. Já na superfície do Sol, cuja massa é bem maior, um corpo ou projeto precisaria de ser lançado com a velocidade mínima de 617 km por segundo para escapar da sua atração gravitacional. A velocidade de escape relativa à superfície de um corpo em rotação depende da direção em que o corpo que está escapando viaja por determinado motivo. Por exemplo, como a velocidade de rotação da Terra é de 465 metros por segundo para o leste no Equador, um foguete lançado tangencialmente do Equador da Terra para o leste precisa de uma velocidade inicial de cerca de 10,7 km por segundo relativa à Terra para escapar, enquanto um foguete lançado tangencialmente do Equador para o oeste necessita de uma velocidade inicial de cerca de 11,6 km por segundo relativa à Terra. A velocidade superficial diminui com o cosseno da latitude geográfica. Assim, não é a direção em si que influencia, mas a rotação da Terra em determinado local geográfico que é mais ou menos favorável ao escape de um corpo. As fórmulas ou equações para se calcular a velocidade de escape de um planeta, desprezando, é claro, as forças dissipativas, como atrito com a atmosfera e outras, então podemos aplicar a conservação da energia mecânica. A energia mecânica de um sistema permanece constante quando este se movimenta sob a ação de forças conservativas e eventualmente de outras formas que realizam um trabalho nulo. Assim podemos calcular a velocidade de escape com a seguinte fórmula que está descrita na tela. Mas é com os buracos negros que se alcança o limite da velocidade de escape, que para alguns é considerado também como velocidade de libertação. Os buracos negros são objetos massivos cujo campo gravitacional é tão intenso que impede qualquer forma de matéria ou radiação de escapar de suas entranhas. A teoria dos buracos negros indica que é tão denso que a sua velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Quando o coração de uma estrela morta é demasiado grande para se tornar uma estrela de nêutrons, ela encolhe inexoravelmente para formar esse objeto astronômico invisível, os buracos negros. Assim, fica explicado por que a luz não consegue escapar de tais entidades cósmicas, pois a luz não tem velocidade suficiente para escapar do campo gravitacional desses corpos que é colossal. Um forte abraço a todos. Então, nós vamos agora falar sobre satélite em órbita circular. Satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior. Então, nós temos aqui a figura 22, a gente pode observar aqui o satélite natural, que é a Lua, em torno da Terra. E agora o satélite artificial é qualquer corpo feito pelo ser humano, colocado em órbita ao redor da Terra ou de outro corpo celeste. Aí na figura 23, a gente pode ver aqui um satélite artificial, que ele está fazendo a sua trajetória em torno da Terra. Agora, nós vamos falar o movimento de um satélite ao redor de um planeta, ele obedece às leis de Kepler e à gravitação universal. Eu não sei se todos vocês assistiram ao seminário do dia 17, que foi até o César que apresentou. Então, eu indico a vocês que aqueles que não assistiram, que peguem o link e assistam, que ele vai explicar detalhadamente sobre essa lei de Kepler e a gravitação universal. E agora a gente vai assistir um vídeo, que é o segundo, fazendo favor, de 4 minutos. Hoje nós estudaremos o movimento de corpos em órbita. Então, nós vamos começar com um planeta de raio igual a R e massa igual a M. Ao redor deste planeta, nós temos uma órbita circular e nesta órbita, nós temos um satélite. Está aqui o nosso satélite. A distância entre o satélite e a superfície deste planeta é igual a H.
e este satélite se move com uma velocidade v nesta trajetória circular. Se a trajetória é circular, existe uma aceleração centrípeta. E pelo que nós já estudamos, nós sabemos que a única responsável por esta aceleração centrípeta é a aceleração da gravidade a uma altura h da superfície da Terra. Em outras palavras, a aceleração centrípeta é igual à aceleração da gravidade naquela altura h. Vamos dizer que a distância entre o centro do planeta e o satélite é igual a r. Ou seja, r é igual ao raio do planeta mais h, que é a altura do satélite em relação à superfície terrestre. Diante disso, nós podemos concluir que a aceleração centrípeta, que é a velocidade com que o satélite se move ao quadrado, dividido por r minúsculo, que é a distância entre o satélite e o centro do planeta, é igual a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta, e isso tudo dividido por r ao quadrado. Esse r corta com esse, a velocidade com que o satélite se move é igual a raiz quadrada de g vezes m sobre r. Ou, se você preferir, g vezes m, isso tudo dividido por r maiúsculo mais h, em que r maiúsculo é o raio do planeta e h é a altura do satélite em relação ao planeta. Nós podemos também calcular o período desta trajetória, utilizando a outra expressão para aceleração centrípeta, que é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória é igual a g vezes m dividido por r ao quadrado. Velocidade angular é 2π dividido por período ao quadrado vezes r é igual a g vezes m sobre r ao quadrado. Agora me acompanha. 2π ao quadrado, 4π ao quadrado, dividido por t ao quadrado é igual a g vezes m e esse r passou aqui para baixo, dividindo. Então ficou gm dividido por r ao cubo. Vamos isolar esse período ao quadrado e fica assim. 4π ao quadrado dividido por gm vezes r ao cubo. Olha só que interessante. 4π ao quadrado é um número, é uma constante. G é a constante de gravitação universal. E m é a massa do planeta, que é outra constante que não muda. Então, isso tudo aqui é uma constante. E nós podemos escrever que o quadrado do período da trajetória é igual a uma constante vezes o raio da trajetória ao cubo. Isso aqui, gente, nada mais é do que a terceira lei de Kepler. E olhando para essas contas, a gente conclui que nem a velocidade com que o satélite se move, nem o período dependem da massa do satélite. Em momento algum, nós precisamos saber a massa do satélite. A velocidade e o período dependem exclusivamente da massa do planeta e da distância entre o centro do planeta e o satélite, que é essa distância r. Portanto, v depende apenas da massa do planeta e da distância r, e o período também depende da massa do planeta e da distância r. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e na próxima aula a gente faz um exercício com números. Agora eu lembrei de ligar o microfone, né, gente? Então agora nós vamos falar sobre satélites geoestacionários. Satélites geoestacionários orbitam em torno da Terra com a mesma velocidade de rotação da Terra. Eles estão estacionados sobre determinados pontos à altura de aproximadamente 36 mil quilômetros. Para manter uma altura constante, estes satélites devem estar localizados sobre o Equador. Para resumir, a órbita geoestacionária, ela demanda uma altura aproximadamente de 36 quilômetros acima do Equador. E ela deve ter uma velocidade de 3,07 quilômetros por segundo. E a gente pode
observar aqui na figura 29 qual é o movimento desse satélite geoestacionário. Agora nós vamos falar sobre a órbita polar. Viajam em órbitas circulares que se deslocam desde um polo a outro. Desta maneira, ele pode ser visualizado 2 vezes ao dia de um mesmo ponto da Terra. Usualmente são lançados 2 satélites polares, sendo que um iria passar de norte para o sul, descendente, e outro sul para norte, ascendente, tendo um ciclo sobre a Terra a cada 12 horas. Também a gente pode observar nessa figura número 30, um satélite em órbita polar. Agora, eu vou explicar essa simulação, a Terra em órbita. Então, aqui eu vou falando com vocês e o César vai mostrando como é que funciona. Essa bolinha amarela é como se aqui ela apresentasse uma estrela. Aí, nesse quadro de cima, César, fazendo favor, onde está a bolinha lá em cima. Se você quiser usar esse aí mesmo, onde você está com a mãozinha. Agora, o César desceu, vocês vão ver que vocês vão ver a Lua, um planeta e a Terra. Agora, ele desce mais um quadrinho, vocês vão perceber que tem a Terra e a Lua. Aí ele vai descer mais um quadrinho, vai mostrar para a gente a Terra e um satélite. Agora, se a gente for movimentar lá no maisinho e no menos, não precisa lá não, tá, César? Eu só vou explicar para eles aqui, onde está na esquerda, lá em cima. Se clicar lá, vai aumentar o tamanho da Terra. E a velocidade... vocês podem ver na parte de baixo, onde que o César está com a setinha dele, você pode ir na rápido, na normal e na lenta. Eu vou te pedir que coloque na lenta, por favor, César. E, agora, voltando para o quadro maior, lá está escrito a gravidade, mas nós vamos deixar com gravidade por enquanto. E tem lá força de gravidade, eu quero que você clique em força de gravidade, depois velocidade, depois o caminho. Agora, nós não vamos usar a grade. E nem vamos mexer também na massa do planeta. Que se vocês quiserem, é só vocês se movimentarem para aumentar a massa do planeta ou do satélite. Vocês podem perceber que o satélite, ele está fazendo o círculo, o seu trajetório em volta da Terra. Agora, tira a gravidade, por favor, César, coloca sem gravidade. Olha o que vai acontecer. A gravidade da Terra vai parar de puxar o satélite e ele vai sair para o espaço. E se não tiver nada para barrar ele, ele vai continuar para o espaço eternamente. Se o César clicar aqui para a gente, nessa bolinha laranjada aqui embaixo, se vocês quiserem voltar todo o procedimento, aí volta tudo de novo. Então, assim, é um aplicativo muito bom e eu recomendo para que vocês testem aí a estrela, mais de um planeta, mais de um satélite. Se vocês forem mexendo aí, vocês vão ver. Então, está explicada essa parte aqui para a gente, dessa simulação. Agora, para a gente encerrar, eu vou colocar só um vídeo, que é o segundo vídeo, sobre a velocidade orbital, para a gente poder encerrar a nossa live. Isso. Beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí, e hoje a gente vai fazer um exercício sobre velocidade e período orbital. Então vamos ler o enunciado. Um satélite com uma massa de 300 kg se move em uma órbita circular 5 vezes 10 elevado a 7 metros acima da superfície da Terra. São 3 itens, vamos ler um de cada vez, considerando esses dados. Qual a força gravitacional sobre o satélite? Então vamos para o nosso primeiro passo. Força gravitacional, a gente já está careca de saber como é que é a fórmula. Que é dada por G, mzinho, sobre R ao quadrado. Bem, G, ele deu dado lá 6,673
vezes 10 elevado a menos 11. Massa da Terra, 5,97 vezes 10 elevado a 24. Massa do satélite é 300. Sobre, vou pegar uma régua para ficar bonito. O raio total vai ser o raio da Terra mais a distância que ele está da superfície, né? 5 vezes 10 a 7 ao quadrado. E aí essa parada bem mecânica, só aplicação de fórmula, dá 37,6 Newton. E aí a gente pode ver o nosso próximo item. Qual é a rapidez do satélite? Bem, como é que a gente vai fazer rapidez? A gente vai relacionar duas coisas: a força gravitacional com a força centrípeta. A força gravitacional a gente calculou, eu vou deixar dessa forma mesmo. E por que a força centrípeta? Porque a força centrípeta vai dar pra gente a velocidade aqui, pela expressão dela. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí, isolando a velocidade, que é o que a gente quer, a gente acha a expressão Fg vezes R sobre mzinho, que é a massa do satélite. Fazendo as devidas substituições, 37,6 para a força que a gente calculou no item anterior. O raio, a gente já viu, 5 vezes 10 a 7, mais 6.371 vezes 10 a 3, sobre mzinho, que é 300. E aí a velocidade dá 2,66 km por segundo. E a gente pode ver o nosso terceiro item. Qual o período do satélite? Tudo é aplicação de fórmula, hein? O período, ele é dado por 2πr sobre v, beleza? Novamente, o que a gente vai se preocupar em fazer é ver o que a gente obteve anteriormente, agora foi a velocidade, e substituir os valores. 2πr, 5 vezes 10 a 7, mais 6.371 vezes 10 a 3, dividido por 2,66 vezes 10 elevado a 3. Por que eu coloquei vezes 10 elevado a 3? Porque a gente obteve lá a resposta em quilômetros por segundo. No SI a gente tem que ter a coisa em metro para fechar bonitinho. Todas as unidades têm que estar sendo respeitadas. E para isso, a partir disso aqui, a gente vai achar um período de 1,33 aproximadamente vezes 10 elevado a 5 segundos dentro do SI, beleza? É bem isso mesmo, aplicação de fórmula, sem segredo. Vamos aprender a usar direitinho e arrebentar nos exercícios. Esse vídeo te ajudou? Então é isso. Tem agora as referências. Pode passar, César. Passa, por favor. E nós já tivemos, né, os 3 dias de seminários. Na segunda-feira volta de novo, mas tem mais 2 seminários na segunda-feira, dia 24, e também no dia 25. Eu convido vocês a assistirem e
que vocês possam estudar os conceitos, mas também é pouco chato, né? Aquele último exercício que eu passei, porque é mais equação, são mais valores, mas na prova da OBA vocês vão precisar tanto do conceito, como também das equações. Eu dou uma dica para vocês, que até o Arilson, como nosso professor sempre nos dá, tem uma folhinha com as equações em mãos, escrita lá para que você vai usar, para que ela serve, para na hora da prova você gastar menos tempo possível, porque você fazendo essa lista, não só para a prova da OPA, mas quando vocês forem estudar, isso vai ajudar muito, que a gente aprendeu isso com o Arilson e é muito útil. Então, eu agradeço, tá? Aqui tem o Instagram do PIBID, que vocês possam começar a seguir a gente lá, também tem o Facebook, tem vários vídeos, não só sobre esses seminários, mas várias coisas interessantes que são ali para a idade de vocês, estudo que vocês estão estudando. Então, vale a pena vocês estarem seguindo a gente, dando uma olhadinha lá, e eu agradeço pela oportunidade.